Para a gente fechar a pauta, eu quero passar com vocês pelo cessar-fogo que foi alcançado no Oriente Médio. Não com o Hamas em Gaza, mas com o Hezbollah, país ao norte de Israel. É um caso interessantíssimo que, no apagar das luzes do governo Biden, o governo Biden que intermedia a ocasião, traz pelo menos um cessar-fogo no Oriente Médio. Esse cessar-fogo, no entanto, não é aquela questão sem preocupações. Existe muito para a gente discutir a respeito, até porque parte do motivo para isso, segundo o próprio gabinete do premier israelense Benjamin Netanyahu, era que havia um atraso do recebimento de armas vindo, por exemplo, dos Estados Unidos, que já era anteriormente especulado como um dos motivos pelos quais concordar-se-ia com o cessar-fogo agora. Do lado do Hezbollah, o cessar-fogo também é de interesse, afinal, a organização terrorista, talvez aquela que tem a atuação mais abrangente no mundo hoje, sediada no Líbano, perdia muito do seu poder de atuação, não só pela destruição da infraestrutura de combate e dos seus arsenais de foguetes, tão vastos nos últimos anos, mas também mesmo pela morte de seus líderes, que Israel vinha assassinando, matando, derrubando em combate, chame-se como queira, vinha executando um após o outro ao longo das últimas semanas. Bom, muito bem, vocês veem a matéria então a respeito da trégua a meu lado. Essa é do Epoch Times americano, mas em breve deve estar disponível também no brasileiro, se não já estiver. Começa então o cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah, que entrou em vigor ontem às 7 da noite no horário brasileiro, 4 da manhã no horário local de Israel. O cessar-fogo encerra mais de um ano de hostilidades. Vale a pena a gente lembrar que o Hezbollah, ao norte de Israel, no Líbano, começou ataques ao país de maioria judaica no dia 8 de outubro de 2023. Em solidariedade ao Hamas, muitos dos grupos árabes, dos grupos terroristas islâmicos da região, começaram ataques a Israel em solidariedade ao que havia ocorrido em Gaza. Agora, o negócio tem os seguintes termos. Israel deve evacuar o território libanês dentro de 60 dias. Foi a primeira vez ao longo desse conflito que Israel invadiu o Líbano, desde lá do início dos anos 2000, quando ocupou o sul do país. E o exército libanês deve vir ocupar os territórios ao sul do Líbano, aonde o Hezbollah ocupava ou posicionava suas forças até então. O Líbano tem que se comprometeu a que o seu exército continue com o trabalho israelense de destruir fortificações do Hezbollah perto da fronteira israelense, incluindo túneis que Israel alega estarem sendo construídos pelo Hezbollah para permitir um ataque ao estilo do executado pelo Hamas no sudoeste de Israel anteriormente, no dia 7 de outubro de 2023. O presidente americano Joe Biden, que anunciou o acordo, enfatizou que o Hezbollah não terá permissão de ameaçar a segurança de Israel ao longo dos próximos 60 dias e que não conseguirá reconstruir a sua infraestrutura. Enquanto, sim, houve um acordo do lado tanto israelense quanto do lado do Hezbollah, vale a pena dizer que não foi essa unanimidade inteira não, com um dos ministros israelenses e parte da sociedade rotulando o acordo como um erro histórico. E vale a pena a gente dizer também que acordos de cessar-fogo, e não se referindo exclusivamente ao Oriente Médio, foram situações que historicamente permitiram sim que grupos militantes, grupos terroristas, grupos armados se reagrupassem, se reorganizassem e intensificassem ofensivas. Talvez o caso mais notório tendo sido aquele do cessar-fogo na Guerra Civil Chinesa, que eventualmente permitiu que a União Soviética construísse infraestrutura, entupisse o Partido Comunista Chinês de armas e desse a ele a vitória, essencialmente, 2 anos depois, instituindo a mais assassina ditadura comunista da história do planeta. Civis em ambos os lados, de acordo com o presidente americano Joe Biden, muito em breve poderão retornar em segurança às suas comunidades e reconstruir seus lares, suas escolas, suas fazendas, seus negócios e as suas vidas. Na próxima matéria também do Epoch Times, a gente tem a informação de que isso já está acontecendo a certo grau. Milhares de pessoas retornam para o Líbano conforme se mantém um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah. O primeiro-ministro libanês, se lendo o lead da matéria, Najib Mikati, exortou Israel para que mantivesse os termos do cessar-fogo que requer que Israel saia do país dentro de 60 dias. E milhares de pessoas já retornam então para o sul do Líbano e para o norte de Israel, região que, devido à troca de foguetes já anteriormente e depois, mesmo ao uso de forças terrestres, se tornou um lugar de muito difícil circulação de civis. E o presidente americano Joe Biden, como a gente dizia, comemorava o acordo. A gente tem aqui a matéria. A situação é principalmente aquela que eu já dizia anteriormente, mas vale a pena a gente acrescentar que o Biden ainda acrescentou que as boas notícias no Oriente Médio são efusivas
E ele fala ainda que, nas palavras do presidente americano, isso foi projetado para ser um cessar permanente de hostilidades, uma coisa que não tem tanta confiança do lado israelense. A gente tem aqui a declaração do premier Netanyahu, que foi divulgada hoje, e eu vou passar com ela por vocês. Ela é muito vasta, mas vale a pena a gente passar por pelo menos parte dela, para que você tenha uma informação. Vamos lá então. O que falou o premier israelense Benjamin Netanyahu? Cidadãos de Israel, eu prometi a vitória a vocês e nós iremos conquistar a vitória. Nós iremos completar a tarefa de obliterar o Hamas e nós iremos trazer para o lar nossos reféns. Iremos garantir que Gaza não seja mais uma ameaça a Israel e que nós devolvamos nossos moradores ao norte para suas casas em segurança. A guerra não irá acabar completamente até completarmos todos esses objetivos, incluindo a volta dos moradores de Israel na região norte com segurança para seus lares. E eu digo a vocês, isso irá acontecer assim como aconteceu no sul. Ele segue falando a respeito dos residentes do norte, etc., mas ele fala também a respeito dos propósitos da trégua. Peço perdão ao público, a declaração é longa, mas ele passa pelos pontos principais. Muito bem, vamos lá então. Nessa noite, trago para aprovação do gabinete os pontos principais do acordo de cessar-fogo. Ele diz ainda que nos termos, se o Hezbollah violar o acordo e tentar se armar, nós iremos atacar. Se ele tentar reconstruir sua infraestrutura terrorista perto da fronteira, nós iremos atacar. Se ele lançar um foguete, se ele cavar um túnel, se ele trouxer um caminhão cheio de foguetes, nós iremos atacar. E ele diz então, por que devemos ter um cessar-fogo agora? Por 3 motivos principais. O primeiro motivo é para focarmos na ameaça do Irã, e eu vou expandir esse ponto. A segunda razão é para dar às nossas forças espaço para respirar e para reestocar nossas armas. E eu digo isso de forma aberta, não é nenhum segredo de que houve grandes atrasos nas entregas de armas e de munições, e esses atrasos serão resolvidos muito em breve. Nós iremos receber suprimentos de armas avançadas que manterão nossos soldados a salvo e nos darão mais força para atacar, para completar nossa missão. E o terceiro motivo para um cessar-fogo é separar os frontes e isolar o Hamas. Desde o segundo dia de guerra, o Hamas continuamente contou com o Hezbollah para lutar ao seu lado. Com o Hezbollah fora da figura, o Hamas será deixado por si só. E nós iremos aumentar nossa pressão sobre o Hamas, o que irá nos ajudar na nossa missão sagrada, diz ele, de soltar os nossos reféns. Ele diz então aos cidadãos de Israel, nós viramos a mesa, nós fomos atacados em 7 frentes e lutamos de volta com poder. Nós estamos mudando o rosto do Oriente Médio e estamos fazendo tudo isso graças aos nossos corajosos soldados, à sua tenacidade, e eu agradeço a sua gestão inteligente e resoluta da guerra. E Biden disse ainda, isso foi as falas de Netanyahu, para completar, o Biden disse ainda que essa era uma guerra que, não poder se enganar, era causada pelo Hamas, não era uma guerra que Israel começou. Fica então a informação do cessar-fogo, com a promessa de que o exército libanês e a ameaça de que Israel intervirão caso haja qualquer movimentação em termos de foguetes ou construção de infraestrutura por parte do Hezbollah no Líbano. A gente segue monitorando o caso e os desdobramentos. Existe conversa ainda de que isso possa inspirar um acordo de paz com o Hamas. É um assunto muito mais delicado, dado que essa é a parte beligerante que começou o conflito agora, o mais grave visto no Oriente Médio, talvez, nesse século. Ainda, eles mantêm os reféns e um acordo que não liberte as dezenas, mais de uma centena de reféns ainda em Gaza, não deve ser algo com que Israel concorde, pelo que diz o premier Benjamin Netanyahu. Bom, pois muito bem, fica então a informação ao público.